Olá pessoal, estou aqui no nosso cantinho para a gente comemorar 20 anos de ET. E hoje as lembranças são sobre o Águas Purificadoras. E eu quero voltar um pouquinho no tempo. Logo depois da gravação do Exaltado, ano de 1999, nós continuamos a viajar pelo Brasil e o Senhor nos deu experiências maravilhosas. Uma delas, eu me lembro, foi em Londrina, no ginásio do Moringão. Nós estávamos ali com aquele ginásio lotado e viajando com a orquestra, com todo o vocal. Enquanto nós estávamos ministrando, a glória do Senhor se manifestou de uma forma tão especial, extraordinária, que eu nunca vou me esquecer. Um dos nossos trompetistas olhou no relógio na hora que a gente estava tocando e foi logo que acabou uma música e as pessoas começaram a aplaudir o Senhor. Mas a presença dele era tão tangível, tão real, quase que palpável, que as pessoas continuaram aplaudindo, 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 e era algo que ia além da condução da liderança ali da frente, porque a gente continuou aplaudindo, 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 e aquelas palmas não cessavam, ao ponto que esse trompetista continuou marcando no relógio quanto tempo de palmas, e foi um total de 12 minutos. Realmente um mover de Deus muito especial. Eu me lembro que isso foi tipo sábado à noite, então no domingo de manhã a gente ia viajar, mas o aeroporto de Londrina estava fechado, então a gente fez um pequeno culto, uma reunião de oração. E ali no hotel mesmo, nós começamos a buscar o Senhor e nós ficamos embriagados do Espírito Santo, a ponto de que um dos membros da orquestra, ele ficou trêbado do Espírito. A gente colocou um óculos escuro nele para a gente poder entrar no avião, porque ele estava assim com o físico dele tomado pelo Espírito Santo. Era realmente uma época de um derramar muito, muito forte, e isso refletiu em toda a composição das músicas que fizeram parte da gravação no ano 2000. Para mim foi muito especial esse período também, porque eu era uma jovem, solteira, sonhando com a minha própria família, né? E ele me trouxe o Gustavo, esse presente, esse sonho realizado. Antes da gente começar a namorar, que eu compus a música Deus Fiel. Ela não fala assim literalmente sobre o amor, né, entre um casal, mas sim da fidelidade de Deus, dos sonhos, dos planos de Deus que se aplicam a todas as áreas da nossa vida, mas ela tem uma unção para isso, porque ela se tornou uma trilha sonora de muitos casamentos. Nesse repertório a gente também tem a música Quero Avivamento, e eu me lembro que eu estava na casa da Izenete, né, nossa querida pastora, eu chamo de Z, e a gente estava assim no início, né, da vinda dela para Belo Horizonte, e o ministério dela sempre me pastoreando as pessoas do grupo, nos levando mais perto do Senhor. E a música tema, Águas Purificadoras. Vocês acreditam que eu já tinha uns 3 anos que eu tinha escrito essa canção? Eu sempre subia para o segundo andar na casa dos meus pais, onde tem o escritório do meu pai, cheio de livros, onde ele sempre busca o Senhor, os sermões. E do lado tem um outro quarto. E eu me lembro quando essa música brotou de dentro de mim. Cada palavra junto com a melodia, e ela é baseada no texto de Ezequiel 47 e Apocalipse 22, que falam sobre o rio de Deus, que jorra do santuário, do trono de Deus, que leva cura para as nações. Os 2 textos paralelos de Ezequiel e de Apocalipse confirmam mesmo esse poder de cura que a presença de Deus, que esse rio da presença de Deus traz para as nossas vidas e para as nações da terra. E eu tive uma visão espiritual, eu vi uma cachoeira abrindo em cima de mim. E toda vez quando eu ia orar, quando eu começava a louvar o Senhor no meu secreto, essa cachoeira voltava a jorrar em cima de mim. Mas eu pensava que era uma música íntima minha com o Senhor, eu não pensava em apresentá-la como repertório para uma gravação. Às vezes a gente tem esses temores também, se as pessoas vão gostar, se a música é boa. E por incrível, ao longo desses 20 anos, quando eu tenho esses receios acerca de uma música, geralmente é porque o inimigo é que está me intimidando e não quer que eu apresente para o corpo de Cristo, né?
E dito e feito, quando eu mostrei a música, já causou um impacto nas pessoas, assim como causava em mim. Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, e ele falou isso acerca do Espírito. Então, um derramar do Espírito Santo quando eu mostrei essa música desde a primeira vez. Outra lembrança, né, interessante que eu tenho é que quando a gente estava indo para a gravação, o trânsito estava muito pesado. Foi a primeira vez que a gente saiu das 4 paredes da igreja, né? E fomos para um local externo. Nós fomos ao parque de exposições chamado Gameleira, em BH. Nós tivemos 70 mil pessoas. Eu e o Gustavo, a gente conseguiu estacionar o carro e a gente teve que passar por baixo de uns arames farpados para a gente conseguir chegar mais rápido no palco, atrás do palco, porque tinha que começar e a gente não estava tendo acesso de tanta gente. Os testemunhos falam, né, que para voltar, o metrô lotado, a cidade sendo impactada, né, por aquela multidão de adoradores. Outra lembrança que eu anotei aqui foi da equipe de intercessão. A pastora Zenete já estava começando a mobilizar pessoas de oração. Então, lá no Parque de Exposições, ela colocou em localizações estratégicas alguns intercessores. E algumas irmãs estavam, tipo assim, atrás do palco, perto de um gerador, tinha uns cabos passando por ali. E a Zê falou, olha, vocês não podem se mover daqui. Mas durante a gravação, uma mulher passou mal e a intercessora saiu daquele lugar para atender essa pessoa. Vocês acreditam que nesse momento, aquele lugar sofreu um ataque do inimigo e um dos cabos pegou fogo? Foi uma lição e tanto, né? E aí a irmã intercessora até hoje faz parte do exército de oração. Ela brinca, ela fala, olha, pode morrer do meu lado, mas eu tenho uma responsabilidade, eu tô aqui focada, eu não posso sair daquela área que foi designada para mim. Eu vou orar daqui, mas não vou sair da minha região. Outro testemunho que eu não me esqueço, me marcou muito. Uma menininha falou para os pais, vamos para a gravação, vamos. E os pais estavam brigando e eles não quiseram ir. Mas a menina foi tão assim, tomada pelo Senhor que o pai foi. E o pai contou para mim que ele chegou lá, a gente já estava cantando mais pra frente, não estava no início da gravação. Ela estava assim no ombro do pai e ela cantava as músicas, porque a gente tinha ensaiado com a igreja. E aquilo trouxe um quebrantamento muito grande para o pai. Que ele voltou para casa disposto a reconciliar-se. Ouve a história que a mamãe tá contando, ó. E aí o pai voltou para casa e falou com a esposa que ele queria se reconciliar com ela. Porque durante o culto, o Espírito Santo quebrantou o coração dele. Mal sabia ele que a mãe tinha ido para a gravação também. Ela se arrependeu e foi para a gravação. Outra história também muito marcante foi de curas e milagres. Me lembro do testemunho de uma família com um filho pequenininho nos braços, à beira da morte, e a mãe começou a cantar, e aquela criança foi milagrosamente curada. Realmente uma unção de cura muito forte foi liberada, especialmente durante o cântico espontâneo do pastor André. Eu fico emocionada de saber que as pessoas chegaram a decorar cada palavra do cântico espontâneo dele. E até hoje é realmente um marco sobre profetizar cantando e liberar palavras de vida e palavras de cura enquanto a gente canta. O medley, né? O medley águas, com cheiro das águas, bálsamo de Gileade, águas purificadoras, é realmente um marco e libera a cura sobrenatural até hoje. É isso, Benjamin. Gostou de ouvir um pouquinho? Uhum. Conte seu testemunho também. As minhas lembranças são muitas, nem dá para contar tudo. Conte pra gente as suas lembranças.